Esta é a história do mais famoso vampiro da literatura, o Conde Drácula da Transilvânia. Eu já devolvi o livro à biblioteca, por isso eu vou ter que deixar apenas aqui uma imagem do livro. Mas como eu não gosto desta capa, eu vou trocar por esta capa. Bom, o Drácula é então um romance gótico, um dos mais famosos da história da literatura, que foi lançado em 1897. E a forma em que a história é narrada, todos os elementos sombrios que vão sendo introduzidos na história contribuem todos para a construção desse ambiente de horror, através de elementos como lobos que uivam misteriosamente na noite, morcegos que batem insistentemente durante a noite na janela das moças inocentes, um louco que coleciona moscas e insetos para dar de comer às suas aranhas e que chama pelo seu mestre e que chega a comer esses insetos e essas aranhas para fugar a força vital delas, ou um barco que, sem se saber muito bem como, consegue chegar à costa numa noite de tempestade com o capitão desse barco morto e amarrado ao leme, e no qual toda a sua tripulação desapareceu. As próprias cenas num cemitério ou os ataques de sonambulismo de uma rapariga inocente, tudo isso contribui para a formação desse ambiente gótico, inclusive a própria forma da narrativa, que é feita através de cartas e de entradas em diários e até de recortes de jornais, faz com que a nossa curiosidade fique aguçada e desperta para o que é que será que vai acontecer a seguir. Jonathan Harker é destacado com a função de ser um mediador ali de uma transação de uma propriedade dos arredores de Londres para o Conde Drácula. Então ele terá que viajar até à Transilvânia, até ao sombrio castelo do Conde Drácula, e pelo caminho ele vai encontrando ali pessoas do local que, quando sabem para onde é que se dirige o Jonathan, ficam completamente assustadas porque têm um conjunto de crenças e superstições que não auguram nada de bom. Ainda por cima, ele viaja assim num dia emblemático em que se diz ali na região que todos os males irão acontecer nessa noite. Inclusive uma senhora insiste em oferecer um amuleto de proteção, um crucifixo ou algo do género, para proteger o Jonathan na sua viagem. E quando chega ao castelo do Conde Drácula, ele começa-se a perceber que várias coisas estranhas começam a acontecer. O Conde Drácula fica sempre em conversa com o Jonathan até altas horas da noite. No entanto, durante o dia, Jonathan nunca avista o Conde Drácula e ele desaparece simplesmente. O Conde Drácula nunca tem fome na hora que o Jonathan vai jantar, ou inventa sempre alguma desculpa para não comer. Durante vários dias o Jonathan apercebe-se que é o próprio Conde Drácula a preparar as refeições e a preparar a sua estadia, porque não existe um único criado na casa. E há umas advertências também que são um pouco peculiares que o Conde Drácula faz ao Jonathan. Ele diz para ele não adormecer jamais na biblioteca e para respeitar os costumes da terra de não entrar nos locais fechados do castelo onde estão as portas fechadas. E para além destas coisas bem sinistras que ele vai se apercebendo durante a sua estadia, há um dia que ele apanha um valente susto porque ele está a barbear-se e de repente o Conde Drácula aparece atrás dele e ele não se apercebe da sua presença porque o Conde Drácula não aparece refletido no espelho. Até que um dia Jonathan percebe que não passa de um prisioneiro do Conde Drácula. Mas temos que salvaguardar que a figura do vampiro não é criado por Bram Stoker. A crença em vampiros ou em lendas de demónios ou espíritos maléficos, precursores dos modernos vampiros, já vem de há largos séculos. Embora a crença na figura do vampiro se tenha tornado mais popular no início do século XIX, e inclusive já havia sido até escrito um livro que fez um grande sucesso, O Vampiro, de John Polidori, em 1819.
E no livro do Bram Stoker nós já vemos aqui refletidas as várias crenças sobre os vampiros e as mais conhecidas, como os vampiros não têm imagem refletida no espelho, os vampiros são afastados através de cruzes e outros elementos simbólicos da religião, como a hóstia. Quando um ser humano é mordido por um vampiro, esse ser humano ele próprio torna-se um vampiro. Os alhos são bons para afastar os vampiros. Vampiros podem atacar criancinhas. Os vampiros não comem a comida comum dos homens, eles alimentam-se da essência vital da vida humana, que é o sangue. O vampiro não consegue entrar assim de qualquer maneira na casa de uma pessoa, a menos que seja convidado pelo seu proprietário. E uma vez que é convidado pela primeira vez, poderá entrar e sair sempre que desejar. Os vampiros só saem à noite e durante o dia dormem nos seus caixões. E a única forma de matar um vampiro é a famosa receita de espetar uma estaca de freixo no seu coração. Quanto à minha opinião sobre o livro, só tenho uma coisa a dizer: maravilhoso. E quanto às adaptações cinematográficas, o famoso Drácula, o mais recente, do Bram Stoker, dirigido pelo Francis Coppola, de 1992, eu vi esse filme, assim por curiosidade, e devo dizer que, de tão exagerado que ele é e de tão teatral, eu achei que era demasiado para o ambiente original da escrita do livro. Eu simplesmente dei gargalhadas. Apesar de ser considerado um filme de horror ou de suspense, mistério, devia ter algum intuito na altura de assustar, minimamente. Eu achei que o ambiente estava de facto muito diferente do ambiente original do livro, por isso eu não consegui gostar do filme. E isto é apenas o meu gosto pessoal, a minha opinião pessoal. Não quer dizer que, se vocês forem ver o filme, não gostem de ver o filme. Pessoalmente eu não gostei. Da adaptação que eu gostei realmente foi aquela que era referida como a adaptação mais fiel ao livro, e de facto eu achei que o ambiente ali estava muito mais condizente com o que era descrito no livro, que foi a adaptação do filme da BBC, já bastante antigo, e que em termos de qualidade de imagem não é melhor, naturalmente, mas em termos de qualidade de filme acho que valeu a pena ter visto. E de facto eu ali achei que o ambiente estava muito mais condizente com o ambiente descrito no livro, com as cenas e com a interpretação das personagens, e não havia aqueles exageros que se via, nem de longe nem de perto, que se vê no filme dirigido pelo Francis Coppola. Não se esqueçam de observar se está tudo bem com o vosso pescoço de manhã. Tenham uma boa semana e até ao próximo vídeo.